A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Então o diabo o levou à cidade santa, em Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem, e te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado o quê? Todos juntos? Então Jesus lhe ordenou o quê? Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero explicar algo aqui, porque existe um grupo aí de pessoas que estudam teologia, que argumentam o seguinte, que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. É chamado tricotomia. Não é uma palavra científica, mas é uma palavra teológica. Então tem um grupo que acredita que existe, então, o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então a alma é a sede, na visão deles, dos sentimentos, dos desejos, das emoções, da vontade, do prazer, está nesta alma, psique. E tem um grupo, principalmente da igreja reformada, que acredita que alma e espírito é uma coisa só. Aí é chamada dicotomia. Bem, aqueles que acreditam que existe corpo, alma e espírito, eles usam Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala assim, olha, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e ela divide a alma, o espírito, as juntas e as medulas, e é poderosa para discernir o coração e os pensamentos. Mas eles utilizam também 1 Tessalonicenses 5,23, que diz que o Deus da paz vos aperfeiçoe e vos santifique em tudo, para que o corpo, alma e espírito sejam preservados até o dia do Senhor. Bom, eu de vez em quando gosto de utilizar a linguagem da tricotomia, quando eu vou dar uma palestra, igual hoje nós vamos falar aqui, para ser mais didático, porque eu sou daqueles que creio que o ser humano é um ser único. E ficamos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre ele o quê? O fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. Então olha para cá, você alma vivente, você é uma alma. Lá em Salinas o povo falava assim, uma visagem me apareceu, uma alma me apareceu. Se você encontrar um corpo sem alma, é cadáver. Se você encontrar uma alma sem o corpo, é visagem. Então, na verdade, quando se fala de alma vivente, a Bíblia está falando do ser humano. E aí, no seminário, e também aqui quando eu dava aula de teologia sistemática, quando o pessoal me perguntava, pastor Eugênio, você é tricotômico ou dicotômico? Eu falava assim, não sou nada disso. Eu creio que o ser humano é um ser que foi criado por Deus completo. Esta visão de dividir o ser humano foi Platão que cria que o corpo não prestava e a alma era pura. E também Paulo utilizou da linguagem greco-romana, da filosofia,
para poder dividir o homem por causa do pecado. Mas quando se fala que Deus colocou no homem o fôlego de vida e tornou-se alma vivente, e quando você me pergunta, pastor, até onde vai a alma, até onde vai o espírito, porque nós somos seres materiais e imateriais, então quando que o espírito é tentado, quando que a alma é tentada? Nós somos como se fosse, pensa comigo, um hardware. Pensa uma máquina que eu e você, que nós temos vísceras, temos sangue, temos neurônios que correm, células que se entrelaçam. Nós somos seres humanos complexos, completos, feitos pelo Criador, mas o fato, depois de explicar isso aqui, para tirar aqui as dúvidas, é que nós como seres humanos, gente, que fomos regenerados, o espírito foi regenerado, mas por causa do pecado, o corpo está comprometido, nós estamos comprometidos e ainda somos imperfeitos, vivemos no mundo em juízo. E é interessante quando você vê a Bíblia, e depende quando você vai usar a ciência, por exemplo. Tem hora que a ciência fala de alma ou de mente como cérebro. Se você vai para a neurociência, a neurociência trabalha sistema neural, a alma como sistema neural. Tem horas que a Bíblia trata de mente e depois trata de espírito. Se você vai para a psicologia, temos psicólogos aqui e psicólogas, né? Quando você vai para a psicologia, eles trabalham a ideia da alma como psique, como lugar da vontade, do sentimento, do desejo. Então não vamos ficar brigando de dicotomia, tricotomia, essa coisa toda. O fato é que, como seres humanos que somos, nós somos tentados o tempo todo como filhos de Deus, como servos de Deus, e o próprio Jesus aqui, o nosso irmão mais velho, o primeiro, o vencedor, ele foi levado pelo Espírito, e não foi o Espírito do capeta, ele foi levado pelo Espírito Santo. Aqui fala um texto engraçado, que ele foi impulsionado pelo Espírito para ir para o deserto. Lá ele foi privado, ele privou durante 40 dias do pão. Ele foi aprovado, ele foi provado, tentado, privado e aprovado e venceu o diabo. E essa palavra eu quero conversar com você depois de explicar o que eu falei antes aqui. Qualquer dúvida de alguém ficar questionando essa questão de alma, a questão é que você é tentado e acabou. Eu também sou tentado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o vosso adversário anda ao vosso o quê? Derredor para tentar o quê? Como leão, ele vive e anda ao nosso derredor para tentar nos tragar. O nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus, foi levado para o deserto para ser tentado, e ele venceu, e ele nos dá algumas diretrizes aqui quanto à tentação que ele viveu, e que eu e você podemos viver, ou quem sabe você está vivendo. Então, tem horas que passamos por algum deserto, um deserto que talvez Deus, ou o Espírito de Deus, deixa-nos passar, porque Ele tem propósitos definidos quanto ao deserto. Você pode dar glória a Deus? Vale, deserto, que muitas vezes pensamos e é lugar de solidão, de passarmos lutas, privações, provações, mas aí Deus usa isso, como aquela Romanos 8 diz que tudo isso para cooperar para o bem daqueles que amam. Olha o que o diabo fez. Ele está no deserto, 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo o conduziu, e o diabo fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. Ele estava atingindo exatamente a necessidade do físico de Jesus, a necessidade material, de comida. Jesus já tinha dias, estava fragilizado,
Quem já fez jejum aqui, ou quem já fez aqui regime, os primeiros dias, já viu? Dá dor de cabeça, você começa a tremer, e passando ali 3, 4, 5 dias, 6 dias, já tive essa experiência de algum tempo atrás, jejuar dias, e de repente você começa a ver coisas, porque é difícil, o corpo, a matéria geme, grita querendo alimentar. Interessante que no capítulo 3, Jesus havia saído do Rio Jordão, havia sido batizado, aí de repente ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Logo que acontece de Jesus ouvir esta voz, João ouvir esta voz, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Olha para você que coisa interessante. E quando o diabo viu a necessidade de Jesus e falou com Jesus assim: olha, transforma então, se tu és o Filho de Deus. Interessante que o diabo, ele não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha algumas dúvidas, por exemplo, se José era o prometido de Gênesis 3, se Moisés era, se Sansão era, se Davi era, ele tinha dúvidas no passado. Mas quando Jesus, já houve a revelação, e ele sabia disso, como um anjo que se transforma em anjo de luz, ele sabia da profecia que foi entregue para Maria, daquele anjo que apareceu para Maria, e depois revelou a José. O Satanás não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Só que veja, nós temos que olhar para este texto e para a tentação de Jesus, nós precisamos de ver aqui um Jesus humano, de carne, osso, de sangue, de vísceras, que vê a minha dor, chorar a minha lágrima, a sua lágrima, carregar sobre si os meus pecados e os seus pecados. Então aqui nós temos de olhar Jesus como homem, e o diabo, ele estava colocando dúvida em Jesus. E certamente o diabo viu quando a voz do céu declarou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo certamente ouviu isso. Ele ficava o tempo todo, desde Gênesis, qualquer profeta que levantava, qualquer líder que levantava, quando levantou Moisés, José, quando levantou no passado profeta Elias, Eliseu, ele ficava o tempo todo cirandando para ver se surgiria lá o libertador prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas Jesus, ele não tinha dúvida, ele queria colocar dúvida em Cristo. O propósito de Satanás, o nosso adversário, o nosso opositor, que nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus, ele quer colocar em dúvida a tua confiança em Deus. Quando ele fala assim, Jesus declara: não só de pão viverá o homem. Presta atenção, irmão, Jesus não está dizendo aqui, o homem não precisa de pão. Jesus está dizendo aqui, nem só de pão. Eu e você necessitamos do pão material, até do perfume. Nós necessitamos de vestir. Você precisa de um emprego. Nessa noite tem gente desempregada aqui. Nós precisamos do básico para viver. Em Mateus capítulo 6, Jesus vê a apreensão dos discípulos, a angústia deles, preocupados com o dia da manhã. E Jesus trata com os seus discípulos para que eles não ficassem preocupados com o básico, com vestir, com comer, beber. E ele fala: olha, os lírios do campo, as aves dos céus não tecem, não fiam. Parem de preocupar, fiquem tranquilos, descansem no Pai. Porque nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu, temos cuidados como as aves, como os lírios têm. Jesus não está dizendo aqui que nós não necessitamos de pão. Nós necessitamos sim do pão. E nessa noite, eu quero até desafiar vocês, e me lembrem disso, para que possamos orar. Talvez você está desempregado ou desempregada, para que nós oremos, para que Deus abra uma porta de emprego para você. Você pode dizer amém?
Por quê? Porque nós necessitamos como Jesus, homem, necessitava. Só que o diabo queria colocar uma dúvida em Cristo. Porque o diabo ouviu quando Deus disse: este é o meu filho amado em quem me compraz. Ele sabia que ali estava um Jesus ungido, homem, gente. Ele acompanhava os passos de Jesus para colocar dúvida em Cristo. E o propósito do diabo foi exatamente tirar, desviar Jesus da cruz. E se Jesus tivesse caído aqui, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Mas ele foi perfeito, ele viveu, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele cresceu incólume, morreu e ressuscitou, está vivo e está aqui nessa noite. E da sua boca não saiu dolo, ele não pecou. O que Deus quer nos ensinar aqui? Primeiro que nós temos as nossas necessidades. Deus não está prometendo para a gente um apartamento maior do que você tem, um sítio grande, gado na fazenda. Isso é energia despreendida. Deus não deu inteligência, capacidade, se não for corrupto, não roubar igual alguns legisladores aí, mas Deus dá alguns e outros não. Pode ter. Olha o que o diabo disse: transforme então essas pedras em pães. Assim está escrito: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ele quer nos ensinar, irmãos, que conquanto nós temos de alimentar o nosso corpo físico, de vez em quando comer uma pizza, de vez em quando um chocolate, você toma um chocolate bem gostoso, sem aquela gordura hidrogenada, você não engordar, não faz mal. Mas só que ele está dizendo aqui, a realidade aqui, é porque o diabo estava trabalhando só a necessidade material. E nós temos de ter cuidado, porque de vez em quando, isso acontece comigo também, e certamente com você, de a gente ficar tão preocupado com o aqui, com o hoje, com o material, que esquecemos que nós somos de Deus, e que tem uma palavra, um pão do céu, que é a palavra dele, para que nós alimentemos nosso espírito. Nós estamos vendo a dificuldade que há hoje em algumas igrejas, porque com a tecnologia, com as redes sociais, muitos não estão tendo tempo para ler a Bíblia, para orar, não estão tendo tempo para poder reunir como nesta noite, de poder estudar a palavra, que é o pão da vida. Aqui a palavra do Senhor, 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Então o inimigo quer colocar em dúvida a minha confiança em Deus também, para que eu possa, eu mesmo, prover o meu sustento. Se por um lado, eu não posso ficar sem alimentar o meu corpo, sem o necessário para viver, por outro lado, eu também tenho de alimentar o meu espírito, mas tenho de ter cuidado também, para que no material, eu não possa fazer como o diabo queria jogar para Jesus. Vai, você mesmo provê o seu sustento. Vai, você mesmo, transforme-se em pão. Tu tens poder para isso? Tu não és filho de Deus? És filho de Deus? Então transforma. Eu quero dizer para você que está nessa noite aqui, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite assim. Talvez você está aqui nessa noite, ou você que me assiste, com a alma atribulada, e você esqueceu que nós temos o Deus de Abraão, que é o Deus da providência, e você está querendo você mesmo se prover, e é Ele que te deu o emprego, é Ele que te sustenta em tudo. Você crê nisso, irmãos? Talvez você está aqui, meu Deus, o que vai ser do amanhã? Descansa no Senhor. É isso que o inimigo estava querendo aqui, tirar de Jesus o foco, querendo que Jesus mesmo providenciasse, provesse a sua necessidade, e Jesus estava, até aquele momento, sendo sustentado pelo Pai Celestial.
é o Pai que te sustenta. Então descansa nele, espera nele. Um camarada que eu admiro demais, e eu não tenho a fé que ele tem não. Tem não, pastor? Não tem não. É o pastor Fernando Roberto, irmão de Peu aqui, que tinha um emprego bom, seguro. Ele passou num concurso público. Na época ele ganhava um valor excelente. E ele sentiu o chamado para o ministério. Ele abandonou o trabalho em porteirinha para poder servir ao Senhor. A Bíblia diz em Coríntios aquilo que Jesus declarou: quem prega o evangelho, que viva do evangelho, não amordace o boi. Assim o presbítero, o pastor, é digno do salário. E eu admiro o pastor Fernando Roberto, que abandonou tudo, e ainda mais a sua esposa, que até hoje está com ele, e não ganha. Não vou falar muita coisa que não estou falando mal não, vou até mostrar o vídeo para ele, mas não ganha o salário que a igreja presbiteriana determina que prega um pastor. Ele entendeu de Deus montar uma igreja, e ele crê nessa palavra. Meu irmão, olha para cá, o nosso Deus é Ele que supre cada uma das minhas e das suas necessidades. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele fala assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Eu aprendi a ser honrado como ser humilhado. Eu aprendi também na escassez ou na fartura. Aí ele termina dizendo, tudo posso naquele que... Só que tem crente que só pega este versículo, tudo posso naquele que fortalece. Eu vou até jogar uma loteria esportiva, porque Deus vai me abençoar que eu vou passar, eu vou ganhar. Pega o texto fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, eu vou conquistar, eu vou passar no concurso. Quando não passa, cadê o tudo? Mas o contexto do texto fala, eu aprendi tudo que eu posso ser humilhado, eu posso ficar desempregado, posso ficar abatido, triste, eu posso sofrer isso tudo e permanecer confiando no Deus da providência. Por isso, irmãos, o inimigo, nosso adversário, ele anda como um leão ao nosso derredor para colocar dúvida. Se ele perguntar para você assim, tu és filho de Deus, você tem que falar assim, eu sou, eu creio na palavra de Deus. É essa a proposta, irmãos. Segunda coisa, então, eu só vou falar uma coisa aqui, mas eu falando rápido demais, porque não é errado você pedir a Deus um salário, ou a empresa que você trabalha, um salário melhor. Não é errado você sonhar, dentro das suas condições, de ter um carro melhor. Talvez você necessite de um carro melhor, principalmente você que viaja demais. Mas aí quem vai avaliar teu coração é você mesmo, se é vaidade ou não. E nem eu e nem qualquer um aqui tem poder sobre a tua vida te julgar. Quando Jesus disse aqui a questão da necessidade, então a proposta é, para que você quer ter algo melhor, o cuidado para você não corromper teu coração. Mas outra coisa que ele fala, pega Jesus e leva lá no pináculo do templo. E eu estava vendo hoje, num comentarista, e ele falando que levaram Jesus exatamente lá no telhado, onde ficava sobre o Santo dos Santos, lá em cima do templo. E falou com Jesus assim, olha, vai, se tu és o Filho de Deus, com a dúvida, que o diabo sabia que ele era, vai, pula daqui de cima, pula daqui de cima, e dará ordem aos teus anjos, porque está escrito e dará ordem aos teus anjos. Aprenda algo, o diabo só vai usar a palavra de Deus para te derrubar. É assim que as seitas heréticas fazem. Sabia disso? Por isso que tem alguém aí no Brasil que diz que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Toda seita herética saiu da Bíblia, mas não porque a Bíblia é culpada, porque a pessoa pegou a Bíblia, e o diabo é um péssimo exegeta, e ele então usou a Bíblia, e Jesus falou assim, mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E de vez em quando nós tentamos a Deus, irmãos, e a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus.
Tem horas que eu faço um compromisso financeiro que eu não posso pagar, e depois eu chego na igreja, irmãos, ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu estou devendo demais, eu não posso mais entregar aqui na igreja o meu dízimo, a oferta. Ah, mas essa igreja está pedindo dinheiro. A pessoa entra nas enrolas e depois fica falando, tentando Deus. Sabia que tem gente que até rouba e coloca o nome de Deus? Você ficou sabendo de um deputado federal, crente, que roubou e colocou na cueca o dinheiro? E sabe o que eles fizeram? Reuniram, Deus, muito obrigado, Senhor. Meu Deus do céu. Você sabia, né? No Congresso Nacional, aqueles crentes que estão lá, começando em março desse ano, é tudo meninão, tudo menino. Tudo, só falta levar chupeta. Pois roubaram lá. Nós estamos fazendo compromissos em nome de Deus, tentando Deus. E foi o que o diabo falou com Jesus: vai, pula daqui. Eu dará ordem aos teus anjos para te segurar, para que tu não caias lá embaixo. Será que assistiu o Homem-Aranha? Será que o diabo assistiu o Homem-Aranha? Superman? O Homem de Ferro? O que está fazendo com Jesus? Colocando em dúvida o poder, ou também colocando em dúvida se Jesus confiava mesmo em Deus, que mesmo o que ele estava passando, ele confiaria no Senhor. Eu estava na igreja aí, nessa viagem que eu fiz, cheguei numa igreja lá, aí o pastor falou assim: inclusive, eu agora vou dar autorização a Deus para fazer cura. Não foi? Você lembra disso? Eu falei, lascou tudo. Dá autorização a Deus para fazer cura. E aí vai, irmãos, as loucuras que existem por aí. Eu estou querendo fazer um vídeo sobre isso, eu não gosto muito de polêmica não, mas eu fiquei bobo. Aquele pastor que foi assassinado no Rio de Janeiro, 2 meses antes, um profeta aí pentecostal impôs as mãos sobre ele e falou com ele que ele ia viajar para os Estados Unidos, para o Japão, para todo lugar. 2 meses depois ele foi assassinado. Eu falei assim, o problema é quando a igreja está lotada de gente, uma igreja com 5.000 pessoas, aparece profetada à vontade, mas ninguém vai lá em Rubilita, Jacarezinho, Ferreirópolis, Matrona, terra de Zelda, onde tem 20 ovelhinhas, aqueles irmãozinhos que param lá e coloca 3 cachorros na porta que o pastor nem consegue pregar, o cachorro fica lutando lá, ninguém profetiza. Aí fica lá mais de 50.000 pessoas, e eu vi esse vídeo, e não foi só ele não, foram vários profetas pregando que ele ia ter sucesso. 2 meses depois mataram o homem, porque é fácil, é tentar Deus. Declara, eu estou determinando sua cura, eu estou determinando, está determinado sua cura. Quando não cura, fala assim, Débora, o problema é seu que você não creu. Joga para a pessoa, isso é irresponsabilidade, irmãos. Isso é tentar a Deus, a gente fazer jura em nome de Deus. Você lembra quando você era pequeno? Lá em casa era assim, gente, quando falava assim, Eugênio, você quer ver sua mãe morta? Não, foi eu que peguei mesmo, eu peguei. Você lembra, a gente jurava? Eu quero ver minha irmã morta, eu ficava doidinho que minha irmã morresse, era muita gente. Eu quero ver minha irmã Marlene morta atrás da porta. Aí meu colega falava assim, Ronilson, sua irmã não vale não. Dona Florisbela, você quer vê-la morta? Não, eu peguei mesmo, desculpa aí, cara. Então é o seguinte, meu irmão, jurar. Tem gente hoje jurando em nome de Deus, prometendo. Eu acho engraçado, é quando acontece alguma coisa no Brasil, né, uma tragédia, aparece os videntes de plantão. Eu tive um sonho. É, meu? Ou então quando acontece na igreja alguma coisa, pastor Eugênio, olha, rapaz, eu tive um sonho, viu? É que eu não soube interpretar aquele sonho. Por favor, irmão, vai tentar outra pessoa. Não tentarás o Senhor teu Deus. E para terminar aqui, ele diz assim, olha, levou ele agora no monte, bem alto, e falou assim, olha lá o Egito, olha a Mesopotâmia, olha lá aquela cidade de Roma, a Grécia, olha lá, eu te darei tudo, se tu prostrares e me adorares. Mas está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus o quê? E somente a Ele prestarás o quê, irmãos?
culto. Eu quero falar uma coisa com você nessa noite, você que está aqui. Talvez você tenha vindo na igreja aqui, tenha se sentido tocado pelo Espírito Santo de Deus, tocada, mas você ainda está pegado à idolatria. A Bíblia fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura do que há nos céus, na terra, nas águas, não as adorarás, não lhes prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração, mas eu abençoo até 1000 gerações, aqueles que me temem. É preciso, eu quero falar com você com todo carinho, quebrar-me. Ah, mas é tão bonitinha, pastor, gracinha, era do meu filho, pastor, ele foi embora para os Estados Unidos, aí que é bom. Era da minha esposa, pastor, minha esposa partiu. Entrega-se ao Senhor, Ele é o único Senhor. É o que o diabo queria que Jesus o adorasse. O diabo é astuto, irmãos. Você já viu aqueles cara pirracento? Já teve na tua infância, na tua adolescência, aqueles caras chatos, que te pirraça? Já lembra? Que te pirraça e que põe em você um apelido e pega porque você apela. Não sei se eu consigo te explicar. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era ungido. Mas ele ficou ali perturbando Jesus, pirraçando Jesus, desestabilizando o Senhor, querendo que Jesus o adorasse. E o propósito, quando eu falei antes de corpo, alma e espírito, porque o que foi regenerado foi nosso espírito. E é por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Porque nós vivemos uma época em que a imagem tem levado os olhos das pessoas a ficarem tão assim, a mente ficarem tão impressionadas, que as pessoas, e quem sabe é você, tem feito altares, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para a escola bíblica. Se você perdeu a escola bíblica dominical hoje, irmão, você está perdendo. Falando sobre família, sobre casamento, você está perdendo, irmão. Escola dominical é uma bênção, e é por isso que nós temos sido presas fáceis do inimigo. A quantidade de pessoas que estão se curvando aos deuses dessa sociedade, ao materialismo, ao egocentrismo mesmo. As redes sociais, a internet é uma bênção, mas se você não souber usar, poderá ser um Deus e que te faz curvar horas e horas, que você cansa e nem dorme bem à noite. Esta é uma noite de nós nos entregarmos ao Senhor. Eu quero orar nessa noite. Talvez você está desempregado, sabe, passando uma necessidade difícil demais. E eu quero só fazer uma reflexão no primeiro ponto. A maior dificuldade minha e sua, preste atenção, a maior dificuldade minha e sua, no primeira tentação de Cristo, quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que procede da boca de Deus. A maior dificuldade é a gente saber o tempo certo de viver o momento necessário do material, da carne, do físico, e saber também administrar o lado espiritual. Os monges da Igreja Católica, e mesmo alguns líderes das igrejas evangélicas, acabaram se isolando. Por exemplo, aqui em Montes Claros, não vou falar o nome, mas tinha um pastor aqui, que ele ficava uma semana dentro do quarto fechado, Nilberto, dizendo que ele estava alimentando o espírito. E lá ele estava naquele quarto lá, disse que falava em língua, alimentando o espírito, e a mulher lá fora, em comer bem, e os meninos na rua, e ele lá diz que estava na unção, na bênção. Depois ele cismou, disse que ia ficar um mês no monte. A mulher falou assim, aí não. A gente tem que saber administrar, irmão. Se você não tiver... Olha, se você ficar o tempo todo orando, o tempo todo na Bíblia, você vai ter problema de cabeça.
Meu irmão, presta atenção, eu estou falando isso aqui é sério. Nós temos inteligência, nós temos um espírito, mas nós temos um físico também. Por exemplo, daqui a pouco eu estou querendo comer uma pizza, eu vou alimentar minha carne. Você está entendendo, Fátima? Agora também ninguém aguenta todo dia comer pizza, a barriga vai lá para frente. É glutenaria, meu irmão. A maior dificuldade hoje do crente é esta: é saber pesar esse primeiro aspecto de Cristo. Eu preciso de alimentar a matéria e o físico, mas eu preciso também de alimentar o espírito. E eu tenho que saber balancear. Os monges ficaram socados do mosteiro lá o tempo todo, mas esqueceu que ele era gente, ser humano, e alguns não casaram. Se fizeram de castos, eunucos, por uma instituição da igreja, e que Deus não mandou. Então, nós temos visto o exagero de alguns. É errado sair no monte? De jeito algum. Mas esse camarada cismou de fazer uma campanha um mês no monte. Conclusão: a mulher dele não aguentou. E falou assim: não tem. Montes Claros está violenta. Entrar um ladrão aqui me roubar e fazer coisa besta, alguma coisa comigo. Depois separaram os dois, um para um lado para o outro, desgraçou o ministério dele. Tem de ter equilíbrio, irmão. Essa mensagem da tentação de Jesus quer nos ensinar equilíbrio. Nós precisamos de alimentar a carne, o físico, precisamos do pão, precisamos vestir bonitinho, ter um perfuminho cheiroso, sim, arrumar os dentinhos bonitinhos, legal, para não ficar banguelinho, beleza. É errado, é pecado fazer uma plástica? Não é errado não, mas todo ano uma plástica, o que é isso? Veja a cara de Gretchen, sua turma. Está entendendo, irmão? É pecaminoso. Mas o diabo, vocês estão brincando, mas o diabo, ele quer nos instigar o material. Ele quer nos levar só, o tempo todo, só comer. Tudo é festa. Sabe, aqui no Mostrado tudo é festa. Tudo é festa. Tudo. Mas você vai em algumas regiões aí, igual São Paulo, já o povo lá só quer juntar dinheiro, é materialista também. Se por um lado festa, gastar, por outro lado também o pão duro também me dá. Não. Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. E eu concluo para orar dizendo o seguinte: Jesus nos ensina aqui, e eu aprendo com Ele. Ele nos ensina a jejuar e orar. O maior exemplo de oração e jejum foi Jesus. E Ele fala em Mateus 26: vigiai e orai, para que não caiais em... O que mais? O espírito está, mas a carne é o quê? É fraca. Vigiar. Não tem ninguém perfeito. Homens grandes, tremendos, caíram, erraram. Porque a gente tem que entender que a gente tem a carne que quer o prazer, quer curtir. Há uma alma que quer ser amada, que quer ser valorizada, que quer ser elogiada. Ah, mas é bom demais ser elogiado, não é? Pastor, que legal, hein? Tá com barba, né? Oh, diferente, né? Gostei. Gostou? É muito bom. A alma quer isso. Isaú não gostou, não. E tem um espírito querendo glória, querendo poder. Vamos orar? Vamos ficar em pé?